Olá pessoal, no vídeo anterior falamos sobre o HP, uma técnica de priorização multicritério a partir de avaliações comparativas, né, de pesos e alternativas, comparações par a par. No vídeo de hoje falaremos sobre o TOPSIS, também uma técnica multicritério, mas com algumas diferenças fundamentais em relação ao HP. TOPSIS é a sigla para Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Essa técnica foi proposta por esses autores, Wang Yun, em 81, essa é a referência fundamental. Como eu disse, é uma técnica multicritério para priorização de múltiplas alternativas, né? Os critérios que são usados, eles podem ter diferentes pesos, como no caso do HP. Os dados, eles também são expressos em forma numérica, também como no HP. No entanto, a avaliação das alternativas não é feita de forma comparativa par a par, mas a avaliação é feita de modo isolado para cada uma das alternativas. É um modelo aditivo, né, como o HP, e isso leva a uma compensação, né, entre os critérios. Então, talvez um mau desempenho em algum critério possa ser compensado por um bom ou excelente desempenho em outro critério, o que pode melhorar a avaliação global de uma determinada alternativa. Para o TOPSIS, os dados de entrada, eles são relativos aos pesos dos critérios, então essa é uma informação inicial, né, e os critérios, lembrando, né, em gestão de produção, a gente está falando, né, como exemplo, pontualidade, flexibilidade, comprometimento com a qualidade e assim por diante. Bom, além desses dados, a gente precisa dos dados relativos à avaliação das alternativas em cada um dos critérios. E o princípio básico do TOPSIS para a priorização é escolha da alternativa que mais se aproxima da solução positiva ideal e mais se distancia da solução negativa ideal. Bom, o que são essas soluções positiva e negativa ideal, né? Então, a positiva é um vetor, como a gente vai ver na explicação a seguir, composto pelas melhores notas entre todas as alternativas, né, num determinado critério. E a mesma coisa para a solução negativa ideal. Nesse caso, é o vetor composto pelas piores notas num determinado critério para todas as alternativas. Bom, para a gente apresentar o método, é melhor que a gente use um exemplo, né? Então, vamos considerar esse exemplo de gestão de fornecedores. E a gestão de fornecedores, um dos objetivos, não é, numa fase inicial de seleção de fornecedores, é estabelecer uma ordem de preferência a partir dessa avaliação de desempenho dos fornecedores nos critérios estabelecidos. E para esse exemplo, os critérios estabelecidos são 1. Capacitação em gestão da qualidade, 2. Custo unitário, 3. Agilidade de entrega e 4. Saúde financeira. A avaliação das alternativas, né, nesses critérios, ela será aqui nesse exemplo feita por 2 decisores, mas separadamente. Então, o decisor 1 da área de compras vai avaliar os critérios custo unitário e saúde financeira. Já o decisor 2 da engenharia, ele vai avaliar os critérios capacitação em gestão da qualidade e agilidade de entrega. E com relação aos pesos dos critérios, eles foram definidos a partir de um consenso entre os decisores, né, e estabeleceu-se que os pesos são esses: 25% para capacitação em gestão da qualidade, custo unitário 30%, agilidade da entrega 20% e saúde financeira 25%. Então, os pesos relativamente bem distribuídos ou igualmente distribuídos, um peso um pouco maior para custo unitário. E as escalas para avaliação das alternativas nos critérios, essa é uma diferença em relação ao HP. No HP a gente tem uma escala previamente definida, não é? De 1 a 9 e o inverso disso.
Já no TOPSIS, as escalas usadas, elas são de escolha dos decisores. Então, nesse exemplo, né, para os critérios capacitação e gestão da qualidade, agilidade de entrega e saúde financeira, que são critérios de avaliação subjetiva, a partir, é claro, de uma análise de uma situação, né, a partir de dados, etc. Mas o critério em si, ele leva a uma avaliação que ela é melhor representada por expressões linguísticas numa escala ordinal. Então, para esse exemplo, nós estamos usando uma escala ordinal, variando de 1 a 10, nota 10 excelente, nota 1 péssimo, né? Nota 6 regular, 5 de regular para insatisfatório e assim por diante. Então esses diferentes níveis para avaliação dos fornecedores. Então, usando uma escala ordinal relativa a expressões linguísticas que melhor representam a avaliação de desempenho naquele critério. E para o critério 2, nós vamos usar o valor, né? Uma escala monetária, né? O valor, o preço, não é? Daquele item que está sendo oferecido pelos diferentes fornecedores. Então, com base, né, nesses critérios, nessas escalas, os diferentes decisores, eles estabeleceram, né, essas notas, né, para os critérios 1, 3 e 4, e para o critério 2, o que nós temos são o preço, né, oferecido pelos diferentes fornecedores. Bom, com base nesses dados entrados, então, que a gente começa construindo o nosso algoritmo TOPSIS, né? Porque o primeiro passo é construir as matrizes, né, de avaliação com as notas das alternativas e os pesos dos critérios. Então, nessa nossa matriz, a gente vai ter aqui o dado fundamental, que é esse DIJ, que corresponde à avaliação da alternativa aí no critério CJ. Então, a gente vê aí para a primeira alternativa, né, e que corresponde à primeira linha dessa nossa matriz de avaliação das alternativas, a gente tem lá, né, o que vai ser a avaliação do fornecedor 1 nos diferentes critérios, a mesma coisa para o fornecedor 2 e a mesma coisa para todos os fornecedores que estiveram sendo avaliados e que vão, então, constituir essa matriz de decisão, onde temos, de novo, as alternativas nas linhas e os critérios nas colunas. E a mesma coisa para a nossa avaliação de peso dos critérios, o que vai constituir um vetor de pesos. Não é? Muito bem, então, nesse nosso exemplo, o que nós temos com base naquela tabela que a gente tem lá essas notas, não é, nos diferentes critérios, a gente, não é, constrói essa matriz de decisão, não é, sobre a avaliação das alternativas e também o vetor com os pesos dos critérios. O próximo passo, ele corresponde à normalização dessas avaliações, porque nós vimos que as notas, as escalas usadas para cada critério podem variar, não é? E, portanto, a gente precisa estabelecer uma escala única. Não é? E mais do que isso, essa escala ela deve variar entre 0 e 1. O TOPSIS, ele usa esse método de normalização, que é o método na norma. Eu volto a esse ponto sobre normalização mais no final do vídeo. Mas, por enquanto, esse é o método de normalização, ou seja, cada uma das avaliações, cada uma daqueles elementos da matriz será dividido pela raiz quadrada, não é, da soma do quadrado de cada uma das entradas na coluna correspondente ao critério daquela avaliação em particular. Bom, depois de normalizar, né, o próximo passo corresponde à ponderação, não é, dessas avaliações já normalizadas, ou seja, cada uma das avaliações vai ser ponderada pelo peso do critério correspondente. Então, no nosso exemplo, nós vamos normalizar essa matriz de decisão, não é? Então, essa é a nossa expressão de cálculo. Então, para esse primeiro elemento, ou seja, a avaliação
da alternativa 1, ou seja, do fornecedor 1, no critério 1, né, nós vamos dividir essa avaliação 7 pela raiz quadrada da soma do quadrado de todas as avaliações, de todas as alternativas, nesse mesmo critério. Né? Então, com isso, a gente chega nessa expressão numérica de cálculo e chegamos a esse resultado. Fazemos a mesma coisa para a avaliação da segunda alternativa, do segundo fornecedor, nesse mesmo critério. E aí, então, a gente vai dividir essa avaliação, 8, pela mesma soma, né, pela mesma raiz da soma do quadrado. E assim fazemos, então, para a avaliação da primeira alternativa do primeiro fornecedor no segundo critério e para todas as outras avaliações, e com isso, então, a gente chega numa matriz onde a gente tem todas as avaliações numa mesma escala, variando de 0 a 1. Agora, o nosso próximo passo é ponderar essas avaliações, né? Então, o que a gente faz é multiplicar cada um desses elementos pelo peso correspondente, não é, daquele critério. Então, para o primeiro elemento, esse resultado, 0,309, vai ser multiplicado pelo peso, né, correspondente àquele critério. Então, 0,309 vezes 0,25, chegamos nesse resultado. A mesma coisa para a avaliação da alternativa 1 no critério 2, multiplicamos o valor na matriz de decisão já normalizada pelo peso, né, e fazemos a mesma coisa para essa avaliação no critério 3 e a mesma coisa para todas as avaliações, e aí a gente chega nessa matriz onde a gente ponderou essas avaliações que já foram normalizadas. Muito bem, o próximo passo, então, é calcular essa solução ideal, positiva e negativa. E, como eu disse, a solução ideal, né, no caso da positiva, corresponde, né, é um vetor em que cada um dos elementos corresponde ao máximo, a avaliação máxima naquele critério. Não é? Então, a máxima avaliação entre todas as alternativas avaliadas para aquele critério. Não é? Isso nos leva a esse vetor da solução ideal positiva. A mesma coisa a gente vai fazer para a negativa, ou seja, a gente vai, né, procurar em cada um dos critérios qual foi a pior avaliação, e essa pior avaliação define o elemento, não é, naquele critério correspondente. No nosso exemplo, existe uma particularidade. Né? Para os critérios 1, 3 e 4, né, a nossa escala ela é tal que quanto maior o valor nessa, né, considerando esse intervalo de variação 0, 1, quanto maior o valor, melhor. Não é? Então, para esses critérios, de fato, não é, a nossa solução positiva, ideal positiva, vai ser, né, a gente vai identificar o máximo, o maior, e para a negativa, o menor. Não é? No entanto, para o critério 2, que é um critério de custo, não é, essa solução positiva, a gente vai procurar pelo mínimo valor, não é, que corresponde à melhor solução. Não é? Então, nesse caso, a gente faz essa inversão. Não é? É um critério de custo e, portanto, a gente faz essa inversão. A solução ideal positiva corresponde ao melhor custo, né? Que é o menor. E a solução ideal negativa corresponde ao pior custo, que é o maior. Então, continuando nesse nosso exemplo, né? Para o critério 1, solução ideal positiva, primeiro elemento desse vetor, é o maior valor, né, nessa coluna correspondente ao C1, 0,0993, né, indo para o critério C3, né, o máximo é 0,776, e por último, indo para o critério C4, o máximo é 0,0937. Né. Já olhando para o critério 2, nesse caso, o mínimo, que é a melhor solução, corresponde a 0,0659. Pronto, e com isso nós definimos esse vetor que corresponde a essa solução
ideal positiva. Seguimos basicamente o mesmo procedimento para definir a solução ideal negativa. Então, no caso, para o critério 1, né, o primeiro elemento desse vetor, a gente busca a menor avaliação, nesse exemplo 0,0552. Para o critério 3, de novo, a gente busca a pior avaliação, a menor avaliação, 0,0485. E por último, para o critério 4, não é, a pior avaliação, 0,0520. E para o critério 2, né, nesse caso, a gente vai procurar o valor máximo, né, que corresponde à pior avaliação. Nesse exemplo, então, 0,1351. E, portanto, com isso, definimos esses vetores. E o próximo passo desse algoritmo do TOPSIS corresponde a esse cálculo dessa distância entre as alternativas e a solução, né, ideal positiva e ideal negativa. E como fazemos isso, né? A expressão de cálculo para cada uma dessas distâncias, né, é dado por essas expressões, né? Então é chamada distância euclidiana, né? Então, raiz quadrada do somatório, né, do quadrado da diferença entre cada uma das avaliações em uma determinada alternativa e o correspondente valor do vetor da nossa distância positiva ideal ou negativa ideal. Muito bem, então para a gente fazer esse cálculo, nosso exemplo, então se a gente pegar para a primeira alternativa, né, nós temos esses valores grifados em verde, temos em vermelho o valor, né, do nosso vetor, né, dessa solução ideal positiva, e o que a gente vai fazer é calcular o quadrado das diferenças entre esses valores, né, em cada uma das colunas, né, o somatório disso e a raiz quadrada. Né, portanto, a gente vai chegar nessa expressão numérica, né, e nesse exemplo, essa distância das avaliações da alternativa 1 para a solução ideal positiva, essa 0,03979, né? A mesma coisa a gente vai fazer para o cálculo dessa distância entre, né, a alternativa e a solução ideal negativa. Então, de novo, a gente tem aí marcado, né, quais são esses valores da nossa alternativa e a solução ideal negativa, né? E, de novo, calculamos essa distância a partir dessa raiz quadrada do somatório do quadrado das diferenças e chegamos a esse valor. E vamos fazer isso para todas as alternativas e a gente chega então a esse quadro com essa distância ideal positiva e negativa para cada uma das alternativas. E o último passo desse algoritmo é calcular esse coeficiente de proximidade, não é? Por essa relação, a distância ideal negativa daquela alternativa em relação dividido pela soma das distâncias positiva e negativa para aquela alternativa. Isso vai dar esse coeficiente de proximidade, ou seja, quanto mais distante da solução ideal negativa, melhor, não é? Portanto, quanto maior esse índice, melhor, mais prioritária, mais preferida se torna aquela alternativa. Muito bem, então o que a gente faz aqui é calcular esse coeficiente para cada uma das alternativas. Primeira alternativa, a gente chega nesse valor de 0,60. Segunda alternativa, chegamos nesse valor de 0,747 e assim por diante nós temos o cálculo desse índice de proximidade para todas as alternativas. O que fazemos por último é ordenar esses valores para revelar essa ordem de preferência, não é? Então, de novo, lembrando, quanto maior esse coeficiente, esse índice de proximidade, melhor. Isso nos leva a essa sequência de preferências, de prioridades. Em alternativa 2, o fornecedor 2 preferível ao fornecedor 6, que é preferível ao fornecedor 5, e assim por diante. Muito bem, um último ponto que eu gostaria de comentar sobre
o TOPSIS é sobre esse método de normalização, né? Então, a normalização, como eu disse, é uma transformação de escala necessária, porque a gente pode usar qualquer escala para cada critério. Então, a gente precisa transformar essas escalas numa escala única e numa escala variando nesse intervalo 0, 1. Existem vários métodos de normalização. Esse método proposto pelo autor, como eu disse, esse método é a normalização pela norma. Temos também a normalização por S max-min, não é? Temos a normalização pelo máximo, não é? E um último método bastante usado é pela soma. Muito bem, um estudo realizado por alguns autores, né, esse é o estudo, ele avaliou o efeito desses métodos no que se refere à consistência da ordenação e à sensibilidade da variação de pesos. Então, eles simularam para uma variedade aleatória de avaliações, de alternativas e pesos de critérios, e a conclusão é que, de fato, né, a melhor opção, o melhor método de normalização das escalas é como proposto originalmente pela norma, né? Então, esse estudo ele consta aí da lista de referências que vocês têm acesso ao final desse vídeo. Como vimos neste vídeo, o TOPSIS, ele também é uma técnica de priorização multicritério, mas com diferenças fundamentais em relação ao HP. E a diferença fundamental reside no fato de a avaliação não ser comparativa, não ser para par. Isso dá essa oportunidade de avaliarmos um número maior de alternativas e mesmo de critérios que avaliaríamos usando o HP, porque a gente viu que à medida que o número de critérios e alternativas aumentam, se torna muito difícil a construção de matrizes de avaliação, comparação par a par, que sejam consistentes, né? Então, portanto, o TOPSIS, ele acaba tendo essa vantagem, né, de poder ser usado quando temos um número de alternativas maior. No próximo vídeo, a gente vai ver uma outra técnica de priorização baseada também na comparação par a par, né, na construção de matrizes de decisão a partir da comparação par a par. É o PROMETI. Até lá, pessoal!